Olá, tudo bem? Professor Rafael aqui na área. Se derrubar é pênalti. E vamos para a revisão da disciplina de metodologia científica e do trabalho, revisão para P1, tá bom? Então, de uma maneira muito rápida, a gente vai passar por todo aquele book de slides ou parte daquele book de slides, tá? Então, fique muito atento aí, revise quantas vezes você quiser esse vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês aí, para você durante o semestre. Então, bora lá. Então, a primeira temática que nós trabalhamos na disciplina foi discussão sobre o que é ciência. Afinal, o que é ciência, né? A gente tem muito daquela ideia, daquele estereótipo do cientista com óculos fundo de garrafa, jaleco branco, né? E ciência não tem nada a ver com isso, né? Ciência é um fruto de muitos estudos, de evolução da sociedade e assim por diante. Mas afinal, o que é ciência? Então vale a pena a gente relembrar alguns conceitos importantes, como por exemplo, um saber que se adquire para leitura, meditação, instrução, sabedoria. Ele é conhecimento, conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto. Então, se a gente for pegar o próprio conceito que traz o dicionário Aurélio, a gente vai entender que é a soma de conhecimentos práticos que serve para um determinado fim. Então, ciência não tem nada a ver com óculos fundo de garrafa, com jaleco branco, com pink cérebro, laboratório do Dexter. Vai muito além. E o que é esse muito além? Né? É sistematizar conhecimentos. A sociedade ela existe hoje porque tem conhecimentos sistematizados. Produziu-se ciência, criou-se inovação. E para isso, claro, é necessário que o pesquisador. Então, o que existe de verdade, entre a verdade e ciência, né? Então tem essa crença popular que o que é científico é incontestável, irrefutável, você não pode discutir. É a ciência que disse. Bom, se é a ciência quem disse e eu não posso discutir, será que eu não posso discutir? Então é uma crença popular. Na verdade, a ciência ela existe porque eu posso discutir, eu posso contestar. Então, um discurso científico no senso comum, né, a gente utiliza-se para dizer o que é bem ou mal, bom ou ruim, ou bem ou mal para mim, para as pessoas, né? Mas toda produção científica ela parte o que de um interesse, né? Então, tem-se um problema, né, o estudo ele acontece. Então, tem-se uma pandemia, precisa de uma vacina, precisa de um estudo. Né? Esse estudo pode ser contestado? Sim, pode e deve, tá? Com provas e contraprovas. E aí ela só pode oferecer o que? Uma verdade relativa. Então, ela é um produto de pontos e contrapontos, ou seja, eu defendo uma ideia e aí vem o outro e vai de encontro à minha. Não é nem assim, né? O melhor é assim, né? Vai de encontro, né? Então a ideia é ter contestações. Então a ciência ela pode ser sim contestada. Né? E aí quando a gente fala de ciência, é importante entender também alguns tipos de conhecimento, porque todos os conhecimentos eles são importantes para a ciência. Primeiro porque, por exemplo, falando do conhecimento científico, o próprio pesquisador ele precisa ter fé. Né? Fé não na religiosidade, tá? Mas sim fé no trabalho que ele exerce. Então ele precisa ter esse lado, é, esse lado muito bem determinado e esclarecido. Então, falando sobre conhecimento religioso, transcendental, baseado em evidências não verificáveis, é valorativo, inverificável, infalível, inspiracional e sistemático. Então, quando a gente fala do conhecimento religioso, está ligado a esse ponto. Ele, por mais que você fale para a pessoa, né, às vezes aquela pessoa não acredita no conhecimento científico e sim, enfim. Então, é muito importante que a gente entenda essas diferenças. Conhecimento filosófico também é muito trabalhado dentro da ciência, porque é dedutivo, sistemático, elucidativo, crítico e especulativo. Então, o conhecimento filosófico tem essas características. E eu falei há pouco do conhecimento religioso que o pesquisador precisa também ter a sua fé, né? E até o ateu ele tem a fé de que ele não acredita em nada. O pesquisador também precisa ter o quê? Um pouquinho do conhecimento filosófico, a dedução.
O pensamento hipotético e dedutivo é um pensamento contemporâneo, pensamento científico contemporâneo. E tem também o conhecimento popular ou conhecimento empírico, baseado em evidências com pouca preocupação racional. É muito importante que eu também tenha ciência do conhecimento popular. E claro, o conhecimento científico, que é o racional, lógico e verificável, que é justamente o conhecimento que nós estamos em busca. Então, o conhecimento científico ele se baseia nesses três pilares. Mas qual que é o mais importante? Bom, já dei praticamente a resposta para você, não é verdade? Então, o conhecimento religioso é importante. Tem a questão da fé. Mesmo quem é ateu acredita em alguma coisa. E o próprio pesquisador precisa acreditar no próprio trabalho dele, nas suas próprias convicções. O conhecimento filosófico, porque há um processo hipotético, dedutivo, crítico, e o pesquisador ele precisa ter isso para ser um pesquisador, né, para ser um cientista. O conhecimento empírico popular, por meio de observações, né, aquilo que está no senso comum, ele precisa também observar, claro, de uma maneira crítica, uma determinada situação, um fenômeno, e o científico, que não precisa dizer mais nada, né? O científico que tem uma racionalidade, tem um processo, e por conta disso, não podemos falar qual que é o mais importante. Todos são importantes. Todos têm a sua importância para a construção dessa sociedade contemporânea. Mas é importante ressaltar o que aquilo que a gente está estudando na disciplina que é a ciência. Então a ciência é objetiva. Ela descreve a realidade independente dos caprichos do pesquisador. Eu tenho as minhas convicções. Ok, mas a ciência ela é objetiva. O que ela quer dizer? O que o seu estudo ele quer dizer? Ela tem racionalidade, né? Não é só uma impressão. Eu preciso ter o que? A razão. Não é só um lado da emoção que vai guiar o meu instinto, ou guiar o instinto, mas sim, eu tenho a razão. Outra questão importante é a sistematização. Eu preciso organizar essas ideias em termos de processo. Até coloquei uma imagem para ilustrar, né, de ter conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais ampla. Então, nós vemos uma sociedade contemporânea com uma série de questões, tanto no campo social, cultural, quanto no campo tecnológico, e se eu não tiver um balizador sistemático para desenvolver, né, e aí a ciência ela pode ajudar nesse processo. Então, é racional, ela é objetiva, sistemática, verificável. Preciso verificar se, é isso mesmo que eu estou falando? Então, para isso, a ciência ela tem essa característica, ela tem que ser verificável, possibilita demonstrar a veracidade das informações, mas ela é falha. Ela tem que reconhecer, ou ela reconhece, né, capacidade de falhar. Nem todo o pesquisador reconhece a capacidade de falhar, mas nós somos seres humanos, mas a ciência reconhece. Então, ela é objetiva, ela é racional, ela é sistemática, ela é verificável e ela é falha. Então são 5 características super importantes que você não pode esquecer. Tudo bem? E aí passando pelo conhecimento, pelos tipos de conhecimento, ou melhor, antes dos tipos de conhecimento, passando pelos significados da ciência, né, o conceito base da ciência, pelos tipos de conhecimento, por algumas características importantes da ciência, a gente vai entrar, enfim, no método científico. Afinal, o que é esse método científico? Meta, longo, odus, caminho. Então, um conjunto de normas e procedimentos padronizados para levar uma investigação ao seu objetivo, confiável e aceito. Então, eu tenho um método científico, e aí, baseado nesses métodos cheios de procedimentos, cheios de detalhamento, eu vou desenvolver o meu trabalho. E aí, você tem aqui dois autores, tanto o Gil quanto o Lacan, na verdade, três, né? Duas obras, três autores. Gil, que define o método científico como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento, e Lakatos e Marconi, que descrevem o desenvolvimento histórico do método, relatando que a preocupação em descobrir e explicar a natureza existe desde os primórdios da humanidade. Olha só que interessante, desde os primórdios da humanidade. E quando a gente fala desde os primórdios da humanidade, a gente tem que destacar que
a ciência não nasceu ontem. A ciência, ela é uma construção numa linha temporal que a gente não faz a mínima ideia de quando surgiu. Mas existe desde os primórdios da humanidade. Não tem, não, permita-me corrigir, não é que a gente não tem ideia. Faz muito tempo, claro que a gente tem ideia. Mas quem começou a produzir ciência? Né? Então, isso é importante dizer que a ciência e aí os conhecimentos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que a ciência e os conhecimentos, que os conhecimentos eles ajudam no pensamento científico também, aí pegando essa essa afirmação dos dois autores que existem desde os primórdios da humanidade, a gente pode também resgatar que o homem das cavernas tinha um método, por exemplo, de fazer o foguinho lá deles, né? Com a madeira, com a, com a ponta da madeira e junto com a madeira e fazer um movimento para que isso fosse, para que o fogo aparecesse, né? A mesma coisa, inventar a roda. Será? Mas inventou a roda. É tão fácil falar que inventou a roda, né? Usar esse termo. Mas será que naqueles tempos longínquos era uma coisa fácil? Não era. Então, foi necessário que uma observação, uma crença popular, talvez não um método científico, mas serve para justificar um pouco também dos tipos de conhecimento que não pode se negligenciar. E aí também é considerado o método científico um caminho para atingir um determinado objetivo. Caracteriza-se pela organização lógica e racional. Então, busca garantir a objetividade da análise, estabelecer ruptura com o conhecimento popular, isso é importante. Não podemos esquecer que existe esse processo de ruptura, né? Mas, entretanto, ao unir a razão e a observação dos fatos, estabelece a comunhão entre o conhecimento filosófico popular e o científico, que era justamente o que nós estávamos conversando. E aí, nesse processo, você tem dois métodos, o dedutivo e o indutivo. Né? O método dedutivo parte do geral para o particular, que é o raciocínio que parte de princípios considerados como verdadeiros e indiscutíveis para chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica. E a indução parte do particular para o geral, baseia-se na verificação empírica das hipóteses, que é muito mais um processo de indução. Poxa, professor, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, para o pensamento contemporâneo, o nosso pensamento ele se baseia no hipotético dedutivo, levantamento de hipóteses que podem ser o que? Verificáveis, ok? Isso é muito importante dizer. Deduz as consequências observáveis e a seguir verifica se essas consequências, por meio de experimentação, né, e se pode ser refutados esses resultados. E aí a gente entra também numa outra etapa, que são as pesquisas e as suas classificações. Então, se a gente falou do, do que é o conhecimento, do que é o conceito de ciência, a gente falou dos tipos de conhecimento, falou das características da ciência, falamos dos métodos e agora a gente vai falar da pesquisa científica e suas classificações. Mas antes disso, é necessário ressaltar o papel do pesquisador, né, que é falar do conhecimento do assunto a ser pesquisado. O pesquisador ele precisa ter isso, né, e principalmente você, né, que está iniciando uma jornada ou que já iniciou e está retomando, né, você precisa ter o que? Conhecimento sobre o assunto a ser pesquisado, ter curiosidade, criatividade, ter integridade intelectual, atitude autocorretiva, sensibilidade social para ver o que acontece, o que eu posso mudar com o meu estudo. E eu gosto dessa aqui, imaginação disciplinada. Não viaja na maionese, não viaja na batatinha. Né? Pensa sempre que a imaginação ela tem uma limitação. Tá? Ser perseverante, paciente e ter confiança na experiência. E aí a gente vai passando para as classificações, que é que a pesquisa ela tem um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico, tá? Que permite descobrir novos fatos. Então é muito importante que essa pesquisa ela tenha o que esses padrões, que a pesquisa tenha esse padrão e que ela respeite algumas características, né? E aí, quando a gente fala de pesquisa, resultados da pesquisa, requisitos da pesquisa. Primeiro, apresentar resultados originais.
Apresentar resultados sem desvios ou distorções. Indicar fontes bibliográficas utilizadas, indicar com clareza os métodos utilizados. Então não é qualquer coisa, eu preciso que isso de fato é, seja muito claro para mim, porque eu vou deixar isso como legado para toda a comunidade acadêmica. Então, quando a gente fala de abordagem de problema, que é o primeiro passo aí para desenvolvimento de uma pesquisa, tem que lembrar do método quantitativo e método qualitativo. Quantitativo não está relacionado à qualidade e qualitativo muito menos à qualidade, tá? Quantitativo recorre a uma linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno e as relações entre essas variáveis, ok? Então utiliza porcentagem, média, moda, mediana, desvio padrão e assim por diante. Já o método qualitativo busca explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas, nem se submetem à prova de fatos. Então, os dados analisados não são os métricos, os numéricos. São opiniões, são entrevistas, são observações, tem a subjetividade, foge dessa objetividade. Tá? E claro, as duas podem ser combinadas, isso é muito importante dizer. Quanto à natureza, ela pode ser básica, pura ou aplicada. Então, a básica ela vai por um caminho que envolve verdades e interesses universais, e a aplicada que ela envolve verdades e interesses locais. Já do ponto de vista dos objetivos, ela pode ser exploratória, né, que visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou construir hipóteses, tem um levantamento bibliográfico e normalmente as formas de pesquisa e estudos de casos são as características do ponto de vista do objetivo de uma pesquisa exploratória, tá? E quando a gente fala também do ponto de vista da pesquisa descritiva, visa descrever fenômeno, né, de uma determinada população. Então tem levantamento de dados. Então vou fazer uma pesquisa por amostragem, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa explicativa, identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Então explica a razão, porquê das coisas. Em geral é uma pesquisa experimental, muito característica também e pode ser aplicada para a área da saúde. E aí, quanto aos procedimentos, então, se de um lado eu tenho do ponto de vista dos objetivos, eu tenho os procedimentos. Então, pesquisa bibliográfica, artigo, livro, páginas de websites, tudo que está relacionado com referências teóricas já analisadas e publicadas. A pesquisa documental utiliza fontes diferentes, tá? É um caminho um pouquinho parecido, mas usa outros meios, como tabelas estatísticas, jornais, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão. Ah, professor, eu posso utilizar um trecho de um programa que eu gostei muito de opinião, um programa de opinião, eu posso utilizar aquele trecho e citar? Pode, desde que seja referenciado. Então, diferente da pesquisa bibliográfica documental, é que a pesquisa bibliográfica tem os livros, tem os artigos científicos, são obras já publicadas, e pesquisa documental não. Pesquisa documental ou melhor, são publicadas, mas não tem o tratamento analítico. Isso é muito importante dizer. Filmes, fotografias, pinturas e afins. A pesquisa experimental, ela tem um efeito, né, de você trabalhar com objeto de estudo, né, e seleciona variáveis que sejam capazes de influenciar e que são utilizadas principalmente na área da saúde. Tá? Então, é avaliar essas variáveis, né, checar se essas diferenças são realmente importantes e significativas. E você também tem um levantamento de dados. Você tem amostra, você tem população. População, o censo do IBGE. Uma pesquisa mais restrita é uma amostra. Então você não vai fazer um levantamento de uma população. A população são milhares, milhões de pessoas. A amostra não, é um grupo específico, ok? Estudo de caso é algo que você estudou e que você apresenta esses resultados,
né, muito utilizado nas ciências biomédicas e sociais também. E você tem o ex post facto. Então, aconteceu alguma coisa, agora eu vou estudá-lo, né? Então, como que esse fenômeno que ocorreu posteriormente? Por exemplo, a própria evasão escolar. Então, a diferença entre estudo de caso e ex post facto é, é que estudo de caso eu tenho já esses resultados e o ex post facto eu tenho um campo de estudo, eu estudo e depois apresento os fatos, tá? Mas em suma, se eu falar de metodologia e das classificações da pesquisa, quanto à natureza, abordagem, objetivo e procedimentos técnicos, eu poderia sintetizar aí neste slide. Por quê? Vai falar de natureza, da forma de abordagem, do objetivo e procedimentos técnicos. Por exemplo, a pesquisa pode ser de natureza básica, de abordagem qualitativa, exploratória e procedimento técnico documental e levantamento de campo. E você simplesmente matou o seu processo ali metodológico, né, dos métodos utilizados. Agora, é importante dizer que você precisa citar sim autores de referência. Ó, o Gil entende que a pesquisa descritiva é importante por causa disso, disso, disso. Você tem que justificar. Então, não é simplesmente você achar que eu conheço o assunto, eu vou fazer desse assunto e assim por diante. Então você sempre tem que usar uma referência. E lembrando também, citação é no texto, lista de referências é no final, tá bom? Então é muito importante dizer isso, tá? Não esqueça. Tá? E acredito que é só vou deixar aí uma referência, uma reflexão de Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Como eu disse, foi um vídeo bem curto, de praticamente 23 minutos aí, para dar um panorama geral do que foi a disciplina e os conteúdos ministrados nesse primeiro bimestre. Não deixe de olhar o seu book de slides, esse book resumido estará na sua área e até a próxima, tá bom? Ah, detalhe importante, não deixe de dar seu like aqui no vídeo, tá bom? Um abraço, fique com Deus.